Beleza? Tranquilo. Eu acho que já apareceu já, amor? Já. Tá faltando você só. Entrou. Entrei. Pronto, pode começar. Aqui? Chega seu rosto. Seu rosto tá só. Isso. Então, primeiramente, né? Hoje, 10 de julho de 2020, meu nome é Cesano Ferreira, eu sou presidente da Comissão de Saúde do Idoso do Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora, sou líder do grupo Compaixão 60 mais e atuo junto a outras frentes também em defesa da pessoa idosa aqui em Juiz de Fora, inclusive no Conselho Municipal em defesa da pessoa idosa. Quero cumprimentar o professor Marco Duarte, né, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e a doutora Beatriz Jagaribe, advogada, e que tem contribuído na sociedade, falando sobre a questão da importância do Estatuto do Idoso, levando, né, as comunidades conscientização em defesa da pessoa idosa através do Estatuto, que sabemos que tem muito que avançar ainda no meio da sociedade. O tema hoje é a pessoa idosa LGBTQI+, sociedade e direito. Com o professor Marcos José Duarte, assistente social, sanitarista, psicólogo e em pós-doutor em políticas sociais. E doutora Beatriz Guaribe, advogada, TRT-MG, pós-graduada em Direito do Trabalho. Queria cumprimentá-los, agradecer por ter aceitado o convite em participar desse Idoso em Foco, que é uma série de lives que estamos fazendo, abordando o idoso no seu aspecto geral na sociedade. Sabemos que o envelhecer não é novo, mas o estudo do envelhecimento ele tem uma coisa muito nova no nosso meio. E sabemos também que a expectativa de vida tem aumentado. Com isso, a gente tem convivido com mais pessoas idosas na sociedade. E nós não estamos, a nossa sociedade, ela não está preparada para lidar com a pessoa idosa, para lidar com essa, como eu vou dizer, com essa particularidade do indivíduo, né, da pessoa humana, que é quando ela envelhece e, às vezes, existe uns conflitos muito grandes em aceitar certas situações. E tratando-se dessa população LGBTQI+, que é um grupo que nós sabemos que historicamente a sociedade, de modo geral, sempre foi resistente, sempre teve culturalmente, né, preconceitos, dificuldade de entender, de respeitar e tudo. Sabemos que nós temos que trazer essa discussão para uma sociedade onde, de fato, se diz muito em direito, se diz muito em igualdade, se diz muito em inclusão, mas, na verdade, sabemos que essa inclusão ainda ela está meio que arrastando, né? A gente precisa ser um pouco mais ousado em, de fato, permitir e promover essa inclusão. Eu queria começar pelo doutor Marco Duarte, o professor, cumprimentar, desejar boa noite e que ele falasse, né, apresentasse, e logo depois a doutora Beatriz Jogaribe. Uma boa noite. Boa noite, Cesano, boa noite, Beatriz. Boa noite. Quero agradecer aqui o convite para tentar falar um pouco sobre o idoso LGBT, né? Porque, particularmente, são dois temas muito marginalizados e invisibilizados na sociedade, né? Primeiro, por conta da orientação sexual e identidade de gênero, no seu aspecto mais amplo, né? E quando se relaciona aí, basicamente, com o ciclo vital que todos nós passamos, né? Que é a velhice. Né? Então, associar esses dois temas, né? Romper um certo silenciamento, um certo tabu, porque a gente também está falando aí
intrinsecamente da sexualidade dessa pessoa idosa LGBT, né? Porque quando eu estou falando de orientação sexual e estou falando de identidade de gênero, eu estou falando de como eu convivo com o meu desejo, né? Como é que eu vivo o mundo com o meu desejo, né? Então, a gente parte do pressuposto inicial, né? Que a sociedade, no seu todo, ela se organiza de uma forma, como a gente diz nos estudos de gênero e sexualidade, né? Com uma heterossexualidade compulsória, né? Então, desde quando alguém nasce, né? Essa pessoa já é determinada pelo seu corpo biológico. Se ela nasceu com um órgão genital que se diz masculino, né, ela é homem. E se ela nasce com um órgão genital dito feminino, ela é mulher. Então, compulsoriamente, está colocado aí um relacionamento heterossexual. Ou seja, um homem com este órgão tem que se envolver compulsoriamente com uma mulher com aquele órgão, né? Então, isso significa a lógica da reprodução da espécie, né? Então, para a pessoa homossexual, seja ela masculina ou feminina, né? O que a gente chama de lésbica ou gay, né? Já está aí um atributo, uma norma, uma ordem que essa pessoa já, ao nascer e a começar a se identificar lá pela fase da adolescência, né? Entrando aí numa segunda fase de adolescência para a fase adulta, e um jovem adulto, ele já entra aí numa determinada situação de sofrimento, né? Porque a primeira coisa que os pais perguntam, né? Numa família tradicional, é perguntar para aquele jovem masculino ou para aquela jovem feminina que deu namorado, né? Já pensa, lógico, numa lógica de composição afetiva com o oposto, né, no sentido de estabelecer aí uma relação, né, de namoro, casamento e filhos, né, porque essa é a lógica que está colocada, né? Tanto que independente até de uma certa orientação sexual ou homossexual, eu vou só me restringir aí, porque LGBT é uma coisa muito complexa, né? Eu vou só me restringir aí para entrar na discussão do idoso, né? Então, quem foge dessa regra, né, é solteirona, né? Ficou para titia. Isso é muito, se pesa muito, né, essa norma para o gênero feminino, né? E é por isso que a lesbianidade ela é muito mais invisível, né, do que a homossexualidade masculina, né? Então, existe aí, né, uma repressão que tem toda a ver com a lógica patriarcal, machista, sexista, né, que coloca a mulher, né, primeiro o não gozo, né? E no não gozo, a necessidade de estar exclusivamente no espaço doméstico, né? Então, a própria sexualidade da mulher também é para o espaço doméstico, enquanto que a sexualidade masculina ela é do espaço público. A gente pode ver isso claramente quando a gente observa a prostituição, as travestis na prostituição, as casas e os motéis, né? É só para servir sexualmente ao homem, né? Então, eu coloco essas duas coisas aí. Então, a pessoa, né, gay ou lésbica ou mesmo bissexual, ela já tem que enfrentar isso. Agora, imagine quando eu estou falando de pessoas transexuais, transgêneras e travestis, né? Então, eu tenho mais uma complexidade porque eu estou trabalhando com identidade de gênero, né, que não é aquela determinada pelo órgão genital, e sim porque a pessoa se tornou, né, um homem ou uma mulher independente do seu órgão genital. Então, esse conjunto, né, de pessoas que compõem o nome, né, o guarda-chuva, a sopa de letrinhas, que a gente chama, né, LGBTQIAP+, né, são pessoas com dissidências sexuais e de gênero, com comportamento, vamos dizer assim, dominante e hegemônico na sociedade. E aí, quando chega no ciclo da vida, que a gente está chamando de velhice,
uns chamam o nome mais, para não ter tanto esse peso da velhice, vão chamar de terceira idade. Maturidade. Maturidade, Vamos começar a dar uma... Mas é velhice a coisa, né? Eu estou chegando aos 60 anos, pelo estatuto de idoso, eu já estou chegando à velhice, né? Sim, a maturidade. Então, a gente começa a observar, e eu falo por mim, e também porque estudo isso, né? Várias questões, né? Primeira de tudo é a constituição de família, né? A maioria das pessoas LGBT constitui suas famílias, né? Algumas adotam, né? Umas já trazem do seu relacionamento anterior seus filhos, mas a maioria não tem filhos. E significa que vai ter que ter uma boa, vamos dizer assim, um bom plano de saúde, né? E que não é também a realidade da maioria dos vamos falar, né? E a gente vai... Vamos falar daqui a pouquinho sobre a questão da saúde. Hã? Justamente. Então, daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre justamente a questão da saúde. Exatamente. Porque, agora, diga, pode dizer. Não, eu só queria cumprimentar agora o pessoal que está chegando aqui, que já tem um pessoal aqui, ó. Pitico, Paulo César Vieira, Aline Valente Jaguaribe, a Fátima Cardoso, Celeide Gomes, Alva Valéria, Lidiane Charbel, tem mais pessoas aqui que chegaram aqui, Jean Rodrigues, enfim, uma boa noite a todos vocês, participem, daqui a pouco nós vamos compartilhar o Estatuto do Idoso atualizado, a revista Show Corona, que foi uma revista que foi desenvolvida pelo Departamento de Estudo, né, do Idoso, na Faculdade de Arquitetura da UFJF, junto com a Comissão de Defesa da Pessoa Idosa da Câmara Municipal. Vamos disponibilizar também o link aqui. Quem interessar e quiser a revista impressa também, tem como a gente está, né, repassando. Mais uma boa noite e vamos à frente, né? Agora um pouquinho com a doutora Beatriz Jaguaribe sobre essa questão, o direito, né? O direito da pessoa idosa. Ela existe os seus direitos. E a pessoa idosa LGBT, ela tem algumas outras questões de direito que muitas das vezes é confundida às vezes, achar que não tem. Ainda mais quando envolve, então, patrimônio. Então, tem coisas que, muitas vezes, a família, de um lado, tenta bloquear o direito do outro, saciar e tal. Eu queria, inicialmente, ter uma fala, né? Dessa visão do direito. O direito do outro, né? Boa noite. Obrigada, idoso, também. Boa noite, Cezano. Boa noite, professor Marco Duarte. Professor a todos, boa noite a todos que estão nos assistindo. A gente vê, como nós estamos falando aí, até pouco tempo, essa população LGBTQI, ela não tinha muita visibilidade, né, em termos de direito, no reconhecimento do seu lugar, no seu papel na sociedade. Mas eu penso que nós estamos progredindo, uma vez que essa população ela vem se fazendo presente, assumindo o seu papel e principalmente exigindo seus direitos. Ainda não há uma legislação específica, né, destinada a essa população, como nós temos o Estatuto da Criança, do Adolescente, o Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha. Muitos dos direitos conquistados a essa comunidade, eles são devidos a decisões dos tribunais superiores, a gente sabe disso. O STF, o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça, alguns órgãos, né, representativos, nós temos nos ministérios também, decisões que são tomadas lá que acabam gerando repercussão para todos os casos específicos aí. E nós temos que a Suprema Corte nossa brasileira, o STF, ele tem abarcado essas decisões com relação a essas causas LGBTs, né, que muitos dos direitos acho que são provenientes dessas decisões do Supremo Tribunal Federal. E, inclusive, a gente pode colocar como algumas conquistas aqui, que eu vou falar algumas, com relação ao combate à discriminação ao preconceito, né? A gente está vendo isso aí muito famoso, está ouvindo falar, mas nós temos um caso concreto com relação à violência LGBTQI+, que é a homofobia, né? A homofobia ela foi enquadrada como crime agora de racismo pelo Supremo Tribunal Federal em 3 de junho de 2019. Já é uma conquista, é um crime de racismo social, né, professor? A gente vê que não é um racismo, assim, no sentido da palavra.
O reconhecimento das uniões homossexuais. Isso também é uma condição muito importante, porque o casamento civil entre as pessoas do mesmo sexo. Isso aí acaba criando reflexo no direito à adoção, nos direitos à herança, o divórcio, divisão de bens. Nós temos a pensão alimentícia, direitos previdenciários e o plano de saúde e seguro de vida, que isso hoje ele é comum tanto na relação heterossexual quanto na relação homossexual. São direitos conquistados, né, professor, a duras penas, Cezanne, que a gente está vendo hoje aí na sociedade, que já é um alerta, uma conquista, né, a duras penas. Nós temos uma coisa que eu acho muito importante, é o direito à identidade hoje, né? A gente está vendo como marco o provimento 073/2018 do CNJ, ele regulamenta a alteração de nome e sexo no registro civil. Então, isso é muito importante, a pessoa chegar hoje no cartório de registro civil e poder escolher o nome e o gênero que ela consta na sua identidade. Isso é muito importante, independente de cirurgia, independente de nada. Claro que observada aquelas formalidades, aqueles trâmites do cartório, ela pode fazer essa alteração de nome. E uma coisa que eu vou colocar importante aqui, a violência doméstica, né? Hoje ele é um fato muito importante, a violência doméstica, porque ela é muito comum entre casais de relação homoafetiva. Ela acontece com frequência e elas podem ser enquadradas na Lei Maria da Penha quando presentes nessa relação requisitos básicos, como a gente pode ver, a relação íntima de afeto, o ambiente doméstico e familiar, né, que é composto pela relação homoafetiva. Eu não falo motivação de gênero, porque isso aqui, para mim, é um detalhe, é uma situação de vulnerabilidade, né? Que a gente pode ver, apesar dela constar a mulher como gênero, hoje, dependendo da posição e do julgado, ela pode ser atribuída para qualquer gênero. E eu penso que essa comunidade, essa população LGBTQI, ela tem dificuldade de reconhecer essa agressão vinda de seus parceiros devido à própria agressão que ela sofre diuturnamente, né? Então, ela tem que reconhecer isso. E é importante ela denunciar, por quê? Porque essas medidas protetivas de urgência são um dos principais mecanismos de amparo a essas vítimas, né? E a gente tem visto julgados em relação à relação homossexual, relação heterossexual, até da mulher em relação ao homem. O homem pode conseguir essa medida protetiva. Então, são alguns pontos que eu gosto de abordar, apesar de eu abordar muito o Estatuto do Idoso, né, que a gente sabe também que é uma população muito vulnerável, junto com a comunidade LGBTQI também, é uma comunidade vulnerável, mas nós estamos passo a passo, né? Nós vamos conquistando esse lugar na sociedade e o direito também está caminhando, o direito não acompanha essa evolução de costume, de comportamento na mesma proporção. Então, esses direitos que são garantidos através desses tribunais têm ajudado bastante essa comunidade. Então, justamente, nós sabemos que essa vulnerabilidade, né, tanto do idoso e o idoso LGBT, ela transcende, às vezes, até, quando você coloca muito bem, muitas das vezes, essa fragilidade humana do afeto, né? Então, de repente, a pessoa, por questões afetivas, ela não denuncia, talvez, uma violência, não denuncia, talvez, por questões também de recorrente Receio, da criação, expor, da cultura. Né? Sociedade. A questão de se expor, de vergonha, de se ridicularizar, porque muitas das vezes é tratado no ridículo certas situações. Dependência econômica também, né, Cezanne? Dependência econômica também. Dependência né? econômica. E essa violência, só também, fazendo uma parte aqui, Cezanne, com licença, se eu falar uma parte, essa violência ela não é só física, né, professor? Ela é psicológica, ela é patrimonial, ela é sexual, né? Ela é moral. Então, há uma série de violências que essas pessoas sofrem. E é difícil, às vezes, denunciar, mas eu acho que é esse encorajamento, esse empoderamento. Então, eu não sei se vocês sabem, mas eu coordeno o Centro de Referência LGBT daqui de Juiz de Fora, que é um programa de extensão. Isso que eu ia falar agora. E nesse centro, infelizmente, a gente está com as atividades suspensas em decorrência da pandemia, né? Não pode aglomerar, tem que manter distanciamento, então a gente só tem atendido por forma remota, né? Então, assim, o que a gente observou quando a gente começou, quando eu cheguei aqui em Juiz de Fora em 2018, porque eu só tenho 2 anos e meio aqui, né? E a gente começou a fazer a coleta de dados, informações a respeito da população LGBT. A primeira coisa que a gente observa
justamente um não lugar de acolhimento da população LGBT, independente da idade dela. Juiz de Fora não tem nenhum serviço público de acolhimento à população LGBT, né? Até mesmo na delegacia, e aí a gente tem um trabalho hoje de parceria, né, com a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, né, a DEANDA aqui, né, é muito difícil você, como LGBT, independente se é idoso ou não, pior ainda se for idoso, né, fazer a denúncia sobre o crime de homofobia. Isso se antes da decisão do STF já era difícil, posteriormente, né, a decisão do STF, para se concretizar e materializar isso como direito, é muito mais difícil ainda. E aí eu estou falando de vários equipamentos sociais que nós temos na cidade e que a população LGBT está presente, seja na assistência social, no CRAS, no CREAS, seja na escola pela política de educação, seja na UBS pela via da saúde. E o que a gente veio observando de 2018 até 2020, antes da pandemia? E com a pandemia as coisas só pioraram. A discriminação e o preconceito e a estigmatização por parte do agente público à população LGBT. Então, há uma exclusão e, por isso, a não garantia de direito, porque quem opera a garantia do acesso à política pública é o agente público. É ele que materializa o acesso. É ele que vai operacionalizar a permanência. Só que aí, a população LGBT, quando precisa da saúde, quando precisa da educação, quando precisa, né, do CRAS, do CREA, elas são expulsas. Literalmente. Né? Então, assim, quando a gente cria, então, um centro de referência, e aí o centro de referência da universidade é justamente para garantir uma política pública e direito à população LGBT, porque essa cidade, historicamente, vem excluindo elas dos serviços públicos. Então, a gente tem várias conquistas, como a advogada Beatriz colocou, só que para efetivar direito, eu tenho que brigar. Para efetivar direito... Tem que empoderar. Empoderar, briga, fazer presente. Porque senão não tem. Agora, você a questão... Quando é uma associação, uma pessoa LGBT idosa, aí, querido, é o que a gente chama no campo de estudo de gênero. São dois pontos frágeis, né, professor? São dois pontos frágeis. O idoso LGBT, seja ele trans, né, seja travesti, seja gay, ele volta para o armário. Sim, inclusive na parte da saúde, a hora que vai procurar um atendimento. A vida dele toda, foi isso que eu coloquei na minha fala, a vida dele toda é luta. Quando ele chega a 60, 70 anos, não tem mais saco para brigar. E acontece até o acolhimento, né, do idoso. Né, o professor Marco? Quando chega nessa idade, né, o Cezano, quando chega nessa idade mais madura, que essa pessoa precisa de um acolhimento, precisa de uma presença na saúde, ela acaba tendo que retroagir, às vezes mudar a posição dela, assumida, devido a essa dificuldade que ela tem perante a sociedade. E aí que começam os problemas. Eu estava vendo até os casos de depressão nessa idade das pessoas mais velhas, né? Elas não têm muita para onde... eu ia falar justamente nisso. O professor, por ser coordenador do centro de referência... Oi, Cezano, pode falar. É isso aí. O professor, por ser coordenador do centro de referência, né, essa população, e ter dedicado ao estudo, à pesquisa, a levantar informações, nós sabemos que o que ele coloca é muito pertinente a uma realidade. Uma cidade mineira, né, interiorana, onde muito preconceito é alimentado culturalmente, né? Vem a sucessão de famílias e tal, e o poder público de fora, de modo geral, não só o LGBT, mas também a população idosa, ela ainda falta muito. O LGBT, então, ainda falta quase que tudo, né? Não tem serviço para atender. A pessoa idosa tem alguns serviços
que a duras penas foi conquistado também, não muito longo, tem coisa de 30 anos que começou essa luta, né, e começou a ter algumas conquistas, mas nós percebemos que nos últimos anos houve um retramento, vou dizer, uma retração, né? Parou de se avançar com as políticas públicas para idosos na cidade. Retraiu. O que tinha e parou por ali. E a gente... O retrocesso foi para todas as políticas. É isso que eu ia falar para todas as faixas. A gente está sentindo essa paralisação. Verdade, não, o negócio está sério. O negócio está sério. Se for nisso aí, nós vamos passar 3 dias falando só de retrocesso. O negócio ficou sério. Os últimos governos que nós estamos tendo está complicado. Mas então, a gente percebe o seguinte, que existe essa visão genérica do poder quando ele trata de populações de minoria ou trata de alguma especificação social. Existe uma generalidade seguinte, de olhar a coisa como que se eu faço algo aqui, né, eu atendo todo mundo, aí entra essa questão que o professor coloca quando o idoso LGBT, se ele for procurar então algum serviço de saúde, por exemplo, mais específico, ou não por questão natural, né? Ou porque foi contaminado, ou de repente é portador do vírus HIV, ou alguma outra situação, ele sofre duplamente, porque ele vai ter o preconceito já por ser idoso e tal, e quando ele assume uma situação, aí é o seguinte, vem o preconceito, vem só uma coisa, não só para, né, professor? Aqui não só por parte dele, mas por parte, às vezes, do atendimento que é prestado a ele também, né, professor? Não, o atendimento, geralmente... O pior constrangimento e sofrimento é por parte do agente público, da política pública, do serviço público. Sim. Porque quando você coloca... quando você está colocando aí na questão da saúde, né, também assim, tem uma discussão, né? A pessoa LGBT idosa no momento, né, agora, nesse momento atual, né? De pandemia, né, professor? Eu vou até reforçar uma coisa que você falou, ela nem tem HIV/AIDS, né? Porque isso também foi muito colocado nos anos 80, que toda a população LGBT, em particular o gay, era portador do HIV/AIDS. Nós éramos considerados do câncer gay e da peste gay. Nós éramos o grupo de risco que ia contaminar a sociedade como um todo. E a gente conseguiu romper com essa lógica do grupo de risco, porque é uma lógica também de exclusão. Porque tanto faz, eu sou do grupo de risco, então ele que morra. Né? Esse mesmo discurso do grupo de risco a gente está vendo na pandemia do coronavírus. Né? Quem é idoso fica em casa, quem não vai trabalhar, vai para vai fazer o que quiser. Só que o corona veio dizer que não existe grupo de risco. Está todo mundo morrendo. Existe pré-existência algum tipo de doença ou não. Né? Então, assim, se eu peguei o coronavírus, né, e sou uma travesti, não vou me colocar como um homem gay, porque eu, apesar de ser um homem gay, militante, eu tenho passabilidade de um estatuto de masculino macho, né? Mas vou dizer uma travesti que tem as suas montagens, né? Porque ela precisa dessa expressão de gênero para sobreviver, e é o que ela deseja, né? E ela vai para uma emergência do HPS, por exemplo. O que vai ser? Como é que vai ser o atendimento para ela? Ela é uma idosa. Não, com certeza. Com certeza. Não se aposenta, porque não contribui. A maioria da população, isso é uma discussão também não contribui para a Previdência. O professor Marco, dá licença, mas tem hoje LOAS, né, o Cesano? Sim, o LOAS que nós estamos conversando, a respeito não é para qualquer pessoa que às vezes está em estado de vulnerabilidade, ela tem direito, pela Lei Orgânica da Assistência Social, ela tem direito a um salário referente a um BPC, né, Cesano? Você está falando nas suas palestras aí. Eu concordo com você, eu sou assistente social. Não precisa contribuir para a Previdência. Foi a categoria que mais brigou para ter uma política nacional de assistência social. Porque, infelizmente, a assistência social nesse país, durante muito tempo, ficou no primeiro damismo, ficou no assistencialismo, ficou na caridade. Então, ter uma política pública, particularmente da assistência social,
também não garante direito. É isso que eu quero dizer. Uma coisa é a política, outra coisa é o direito que está no papel. Na verdade é o seguinte... Seria uma legislação específica. A diretriz... Porque a legislação... A grande barreira aí na relação da instituição com a população usuária é o preconceito do agente público, que não respeita o nome social, que não respeita aquela identidade de gênero, que vai fazer uma brincadeirinha ou outra com o parceiro ou com a colega de trabalho na sala de espera. É a questão do respeito, né? Não, infelizmente, esse comportamento que eu estava falando, eu citei o HIV como exemplo, porque é uma situação muito comum, né, de ouvir, foi o que o próprio professor colocou, que era tido como a população que ia exterminar com a humanidade, né? Então, essa concepção existe ainda, apesar de que algumas coisas já mudaram e tal, mas ainda muitas pessoas têm essa ideia. Né? Que, eu falei, Cezano, porque a gente tem que romper com as homofobias que estão presentes na cultura. Isso é uma questão de homofobia, é o comportamento homossexual, a questão do HIV/AIDS. Durante muito tempo, mais de 20 anos, nós não podíamos doar sangue porque a gente foi proibido. Porque mas, Marco, era tipo quando... Aqui, professor, agora em 2020, o Supremo Tribunal Federal... Cezano, deixa eu falar, aproveitando esse gancho do professor Marco, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional e suspendeu as normas do Ministério da Saúde, da Anvisa, que exigia aos homens que fazem sexo com homens abstinência sexual de 1 ano para doarem sangue. Isso é um absurdo. O que o Ministério da Saúde fez, não implementou. Mas é uma decisão, né, professor? Não retirou a norma técnica da Anvisa, aí teve que... judicialmente. Mais de um mês depois, várias entidades do movimento social LGBT foram para Brasília para fazer briga com o Ministério, entraram no STF com pedido, e aí o Ministério da Saúde alterou o protocolo da Anvisa. Olha, você vê... Foi o que eu te falei, é o exercício da cidadania, a persistência, fazer valer, fiscalizar, exigir o cumprimento dos direitos. Não pode se acomodar, é o empoderamento, na verdade, a informação. Mas a grande questão que a gente vive é justamente isso, né? Que existe até conquistas legais, né, legitimada por lei e tudo, mas a aplicabilidade dela ou a implementação dela, a regulamentação, ela só se dá mediante uma outra luta, porque existe uma resistência muito grande em reconhecer direitos quando se trata de questões principalmente de vulnerabilidade. Do próprio estatuto, idoso, né, Cezano? Do próprio estatuto a gente vê a dificuldade da implementação das normas. É muito difícil. O próprio estatuto do idoso, o próprio estatuto da criança, com relação ao direito à creche e tudo. É difícil. O estatuto da criança também é outra situação que você vê. A criança tem direito à creche, mas a creche ela tem que ser. Aí a criança vira um número para entrar no sorteio, ela tem que virar uma bolinha para virar no sorteio. Aí é da parte do recurso, né? Ou senão tem que ter alguém que indica. Sim. Se não tiver quem indica, também não funciona. Então, assim, infelizmente, é justamente essa questão que a gente precisa tratar. A Emily Bento coloca assim, a negação às pessoas LGBTs idosas é tanta que parece que não existem. E como se apenas jovem fosse LGBT. É um erro, né? É verdade, um erro... um agravante, uma aberração. Um preconceito por isso da sociedade, mas também da própria comunidade LGBT. Né? Aí existe essa questão seguinte... Eu não ouvi, Cezano, o que o professor Marco falou, não ouvi. Colocando que assim, é invisível, tanto por conta da sociedade, porque invisibiliza, né? Mas também pela própria comunidade LGBT. Sim. A comunidade também... Ela há uma resistência, né, professor? Do jovem, né, da juventude, né, da idade produtiva. Então, quando chega uma determinada idade, você está fora. Você fica mais sozinho. Aí a gente tem as questões que envolvem o LGBT idoso. Ele é mais sozinho, ele é mais solitário, ele é mais... Essa questão... Até do jovem, né, professor Marco, em relação ao idoso dessa comunidade existe, igual ele está explicando, esse preconceito também, né? Enquanto está jovem... na verdade, existe o preconceito... Sim.
Isso. Pode falar. A Emily me coloca o seguinte. A Emily coloca o seguinte. Sobre a questão LGBT na terceira idade, recomendo o projeto LGBT mais 60, Corpos que Resistem, disponível no YouTube. Emily, eu vou conhecer, eu vou ver, não conheço, vou olhar. Eu vou anotar aqui então também. É o seguinte. Na verdade, um documentário a partir de um projeto. LGBT mais 60. Isso, são várias idosas e idosos. Tá, beleza. Gays em particular, porque não mostra muito travestis e não transexuais. Também tem um corte aí, né? Só apresenta muito poucas travestis e transexuais. Aparecem muito lésbicas e gays, mas é um documentário muito importante, até porque esse debate da questão do envelhecimento da população LGBT, do LGBT idoso, aparentemente parece que ele é novo. Ele não é novo. Você já tem produções e livros a respeito disso. Eu mesmo fiz o prefácio recentemente. É que agora é que está aparecendo, igual está deixando de ser visível, né? Por exemplo, esse livro aqui é um livro que vai tratar justamente do saindo do armário. E ele vai trabalhar com as 3 gerações, a geração de jovens adultos, né? E de adultos velhos, LGBTs, em particular da comunidade gay. Né? Eu fiz até o prefácio desse livro. Esse mesmo autor já fez uma tese de doutorado que ele coloca um questionamento que um velho idoso gay chegou para ele e colocou: ao chegar na velhice, entrei no armário. Né? Porque fica mais difícil, né, professor? Entendi. Fica mais difícil de se assumir, de conseguir as políticas públicas nessas circunstâncias. O peso da existência, primeiro pela existência LGBT, e a existência LGBT somada com a idade. A idade, a imaturidade. Pesa muito mais, e por isso que muitos... São 2 preconceitos, né? Se o idoso, no geral, né, esse idoso genético... Já sofre preconceito, já atrapalha, né? Tem um estereótipo com ele, sofre violência, né? Você imagina o idoso LGBT, que ele já toma dele esses atravessamentos. Eu vou fazer uma reflexão. Oi, Cezano. Pode falar. Isso, uma reflexão sobre um texto aqui, para a gente continuar o bate-papo. A velhice LGBT é marcada por uma dupla invisibilidade, relacionada à idade e à sexualidade, e por necessidade de saúde particulares. Pesquisas e discussões, principalmente no Brasil, são necessárias para a criação de ambientes saudáveis, ambientes de saúde mais inclusivos e para combater a solidão e o isolamento social dessas pessoas, fazendo com que o seu cuidado geriátrico e gerontológico seja cada vez melhor. A população idosa LGBT encontra-se sob maior risco de desenvolver doenças crônicas como diabetes e hipertensão, devido às maiores disparidade de acesso ao serviço de saúde, tanto por questões institucionais quanto sociais e individuais. E é sabido que esses fatores podem aumentar o risco para demências, como a doença de Alzheimer. Os idosos LGBT que recebem um diagnóstico de algum tipo de demência enfrentam desafios singulares, já que a vulnerabilidade associada à estigmatização da idade, da sexualidade e, por sua vez, o baixo suporte familiar e a falta de segurança econômica acentuam o impacto das manifestações dos problemas de memória e dificulta a busca por apoio. Até 1990, a homossexualidade era considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde. Transtorno mental. Até hoje, 1990. Até hoje, em muitos países ocidentais, ser transgênero é considerado um transtorno mental. Um breve olhar sobre a evolução da situação dos LGBTQI+, revela um enorme atraso das instituições oficiais, estatais e internacionais em dar tratamento adequado a essa parte da população. Em 2019, foi criado o Centro de Referência de Promoção de Cidadania Lésbica, Gay, Bissexual, Travesti, Transgêneros, Transsexuais,
não binários e intersexuais. O apoio da referência LGBTQI+, inclui o Observatório de Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas, Direito e Saúde LGBT, projetos de extensão vinculados ao FJF, além de coletivos, entidades, voluntários, instituições públicas, privadas e voluntários de novo. Colocou aqui. O espaço é coordenado pelo professor e eu queria ouvir dele sobre justamente essa reflexão, a forma, né, como eram tratados aqui no Brasil, e alguns lugares ainda são tratados como transtorno mental, e essa dificuldade de como que ele vê, pelo centro de referência, de articular alguma política, principalmente de saúde, que seja mais inclusiva, né, tratando-se de idoso que é LGBT, porque nós sabemos que o mais novo, às vezes ele grita e enfrenta, né? Mas a pessoa idosa, ela tende a ser mais acanhada e sofrer mais, e sabemos que as questões econômicas, muitas das vezes, levam de fato a buscar o serviço público que não tem. Eu queria, como coordenador do Centro de Referência, eu queria colocar a opinião do senhor a respeito desse texto e com relação a essa busca, né? Como que o senhor vê a Juiz de Fora se articulando? Como que o senhor vê essa Juiz de Fora fazendo com que isso aconteça? Como que o senhor tem sentido a abertura disso? Tá, vamos lá. Primeiro que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, retirou o homossexualismo no dia 17 de maio de 1990, e por isso que, a partir de então, o homossexualismo e o bissexualismo, né, não existe mais, e são homossexualidades, são formas de expressão da sexualidade. Isso na OMS em 1990. Só que no Brasil, a gente é anterior à OMS. Eu fiz parte dessa luta, isso era 1985. Em 1985, o Conselho Federal de Medicina do Brasil, né, ele faz uma deliberação e solicita aos médicos, em particular aos psiquiatras, o não uso da CID, do Código 302.0, que determinava o transtorno mental. Então, desde 85, no Brasil, de forma pioneira, antes mesmo da OMS tomar essa decisão em 1990, ou seja, 5 anos antes, nós tomamos essa posição no Brasil. Né? Então, essa é a primeira coisa, só para demarcar. Né? Tudo que é tutelado pela ordem médica, aí eu vou dizer como uma pessoa que é da área da saúde, né? Tudo que é tutelado pela ordem médica tem uma chancelaria de medicalização. Tudo eles explicam, né? Tudo, só que assim, as expressões sexuais, né? Elas existem desde que o mundo é mundo, como diz o meu velho e falecido pai. Né? Eu sou cigano e a gente tem uma outra leitura sobre o mundo, né? Então, assim, a gente circula o mundo inteiro, a gente está no mundo inteiro, né? A gente não tem terra fixa, né? A gente é nômade. Então, aprendi com meu velho pai que a gente... primeiro existem as coisas, a experiência, depois a gente dá nome. E a medicina gosta de dar nome para tudo. Né? Então, a gente vive um pouco essa tutela da ordem médica. Outra coisa que eu quero colocar é o seguinte: existe a imagem negativa do LGBT, assim como do idoso, e existe a imagem positiva do LGBT, assim como do idoso. Então, a minha perspectiva, enquanto centro de referência, uma pessoa que estuda gênero e sexualidade, é ver o que de negativo tem nessa produção de imagem do sujeito LGBT idoso. Porque tem muito disso. Mas também existe. Agora, muito diferente é a cidade de Juiz de Fora com a cidade do Rio de Janeiro, de onde eu venho. Né? Então, assim, se aqui a questão do armário é uma ordem para o idoso LGBT, esta ordem não existe no Rio de Janeiro. Então, existe uma diferença entre o território. Né? Então, assim, o peso do preconceito vai se dar muito pelo onde ele está. Né? A imagem negativa vai estar muito onde ele está. Então, aqui há uma tendência, vamos dizer assim, que com o idoso, se ele não assumiu antes, se ele não saiu do armário antes, ele não vai sair do armário na terceira idade, na velhice. Ao contrário.
Até porque ele não vai se expor, ele não tem mais as mesmas condições físicas, biológicas, né, de enfrentar o mundo. Ao contrário, ele vai querer que cuidem dele. Só que, enquanto aqui, vamos dizer, né, pegando essa experiência, porque o tempo inteiro eu tenho que interseccionar, não só com gênero e sexualidade, mas também com raça e com território e com classe social. Né? Então, há uma expressão de classe média, branca, né? Que você vai ter um plano de saúde, você vai ter uma rede institucional que vai te garantir, né? Mas a maioria não. A maioria Professor Marcos, dá licença. A sua rede informal de solidariedade. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Os seus amigos idosos. Eu, particularmente, tenho vários amigos, né, que estão da mesma geração que eu, e a gente vai viver a nossa velhice, né, de uma forma mais saudável. Primeiro porque... Desculpe. Sim. Primeiro que a gente já trabalha com esse tema questão, muito... né? Então, lógico que a gente não é modelo para o Brasil inteiro nem para o mundo, mas existe já um segmento de idosos LGBTs que vem, e eu faço parte nessa perspectiva de querer ser um idoso LGBT assim, né? Muito saudável, né? Com vinho, incluindo a festa, com vários amigos, saindo, lógico, pós-pandemia, né? Porque agora da pandemia agora não, a gente não vai para lugar nenhum. Né? Mas, o professor aqui. A gente até pensa assim, de todo mundo morar no mesmo edifício, né? Ou morar perto no mesmo bairro, né? Para criar essas redes, porque a gente não vai ter, só se for de forma privada. De forma privada, a gente pode ter um abrigo LGBT nosso. Né? Mas de política pública, sem chance, por enquanto. Isso, né? Só uma coisa, o professor Marco, inclusive o Cezano falou a respeito das pessoas, às vezes, mais novas, terem mais coragem de assumir esse empoderamento. Eu acredito, Cezano, que sejam as pessoas mais maduras, né? Por conta até delas já serem estabelecidas, serem autossuficientes, porque às vezes os jovens, apesar de ter aquele arrobo da juventude, eu acredito que as pessoas mais maduras, mais velhas, seja mais fácil de brigar por esses direitos e não os mais novos. Concorda, professor Marcos? Olha, eu vou dizer o seguinte, vou concordar e discordar. Vou concordar porque o sentido que a gente só vai adquirir direito com luta, isso eu concordo. Sim, sim. Agora, eu quero reforçar o discordar e o concordar, porque, assim, como a minha geração foi a geração que organizou a primeira parada, que brigou lá em 85, brigou em 85... Começou a se assumir mais, a nova juventude, né? A juventude... ela já pegou o campo já pronto. Ela já vem no processo democrático que ela tem que brigar pela manutenção dos direitos que a gente brigou. Que já estão. Entendeu? Sim. E evoluir, sim. Na verdade, pela garantia... Oi? Oi, Cezano, pode falar. A juventude, hoje, os mais novos hoje, na verdade, ele tem que brigar para poder efetivar essas conquistas. Porque, na verdade, manter, são né? várias conquistas. Mas se não mantiver a luta no sentido de articular e achar que só porque um dia um semeou vai viver daquela colheita eternamente, isso é mentira. Tem que continuar, né? O que já foi, tem que continuar resistindo, continuar colocando no seio da sociedade o seguinte, que, e na verdade, aconteceu, hoje a gente percebe, que aconteceu que mais pessoas conseguiram sair do armário, vamos colocar assim, conseguiram se assumir diante de certas situações que com certeza não assumiria de forma alguma. Mas só isso não basta para poder, de fato, efetivar as conquistas. As conquistas elas estão aí, mas sabemos que existe um conservadorismo muito grande, principalmente do agente público, que na hora de efetivar, ele privilegia a classe média, o rico, o branco. Aí o professor coloca muito bem essa questão a questão racial também, né? Porque se ele for mulheres também, idoso, né? As negro, mulheres LGBT, também.
E as mulheres também, nós estamos aí no Congresso, a gente não tem uma minoria ainda, nós temos uma maioria, né? Ou a metade que seja. Nem isso. Não é isso. Nem metade. Ter ainda para ele esse comportamento de resistir a essas situações. É igual o gay assumido. A gente tem um no Senado e tem um na Câmara dos Deputados. Né? Agora você vai dizer... A representatividade é pequena. Gay que é assumido, que assumiu a identidade. Agora você vai dizer que ali não tem gente que não dá uma transadinha por fora? Entendeu? Porque uma coisa é você dizer eu sou. Sim. Outra coisa é embaixo do pano, vida dupla, paralelo, escondidinho, fora do meio. Uhum. Eu uso aplicativo, às vezes, aqui para fazer uma pegação. Faz parte, apesar de eu quase ser idoso, eu continuo com a minha vida ativa, sexual, potente, né? E acho que isso é outro debate que a gente tem que fazer com a discussão LGBT idosa, né? Porque parece que o idoso tem sexualidade. Só que quando vem o idoso... parece que ele morre, né? Tem sexualidade, eu faço tudo, né? Porque a gente também a gente afirma isso. Não foi isso que eu aprendi com meu pai. Meu pai morreu com 85 anos. Não foi isso que eu aprendi com meu pai. Porque meu pai chegou à velhice e acabou. Não tem mais tesão, não tem mais prazer. É uma velhice com qualidade, né? Com qualidade, né? Com vitalidade. É uma outra geração de idosos, né? A gente vai ser uma outra geração de idosos que está dizendo, não, tem vida sexual, quer namorar, beijar, sair, viajar, brincar, beber, com moderação, evidente. Relacionar, né? Então, nesse sentido, eu acho assim, que, assim como a gente é uma geração nova de idosos que vai chegar na geração de idosos LGBTs, a gente também tem uma geração nova LGBT, né, que também está ocupando espaço, e a gente está junto. Isso é a grande estratégia. A gente está junto. Essa comunidade, professor, tem direito de voto, tem força de voto. Sim, é importante pensar no candidato na hora de votar, igual os idosos. Na verdade, é um cidadão. De votar quando tem uma força aí. Uma coisa que você colocou com relação ao centro de referência e às políticas públicas aqui em Juiz de Fora, a partir do centro de referência, a gente tem um trabalho de articulação e de intersetorialidade com as políticas públicas. Então, a gente teve, agora não, porque a gente está suspenso, mas a gente teve parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Fazendo formação para os novos trabalhadores da assistência social, da rede do município de Juiz de Fora, dizendo o que era LGBTQI, a nossa história, as nossas políticas, os nossos movimentos, os nossos direitos. Né? E foi muito interessante, porque você tinha assistente social, psicólogo, pedagogo, advogado, e que para eles era uma novidade tudo que a gente estava falando. É verdade. É igual às vezes... debate na formação do advogado, do assistente social, do psicólogo, do pedagogo. Na verdade, essa formação... na verdade, a nossa sociedade ela precisa investir na educação. Né? É no princípio da educação. É na educação ampla, né? No seu conceito amplo. Formação, né? Na formação, nas concepções das relações, de tudo. Ele tem que existir as figuras humanas, né? Então, o idoso ele tem que existir. Eu acho que tem que existir essa questão de colocar para as pessoas, essa questão do LGBT, colocar para as pessoas a questão da aceitação do deficiente, né? Que é outra questão também, que as pessoas acham que o cara é deficiente, é um inútil, é um zero à esquerda, é um problema. E muitas Todos vezes fazem parte de uma única sociedade. Na maioria das vezes a gente sabe que não é. Ele torna-se um problema porque a sociedade faz ele virar um problema. Né? O LGBT só é um problema porque a sociedade diz que é um problema. Né? Rotula o camarada, coloca ele na prateleira e começa a bater nele lá como se ele fosse, né, um carne de sol, né? Deixa lá no Quará, né? Então, o Pitico coloca aqui o seguinte: pessoas idosas LGBT nas instituições de longa permanência, onde estão?
eu queria ouvir tanto do professor quanto da Beatriz com relação ao seguinte, aí uma visão, o professor pode falar de uma visão conhecedora de causa, mas eu queria ouvir o seguinte, a visão pessoal dele. Essa pessoa LGBT que precisa ser acolhida numa instituição. Como que ele vê isso e como que isso ele sabe de casos, com certeza, de situações, e como que isso tem sido proporcionado a essa pessoa com essa necessidade, né? E a visão da Beatriz também com relação a isso. Como que ela vê? Se ela vê com bons olhos, se ela vê que existe essa disponibilidade, porque na verdade se existe essa disposição da instituição também acolher, né? E não posso trazer para cá uma pessoa que pode gerar, né? Essa concepção vai gerar um problema aqui dentro, não é assim? Mais ou menos? Eu estou querendo ouvir de vocês. Qual é a visão que vocês têm disso? Eu gostei muito da pergunta, porque eu tenho uma tia-avó, que é a minha matriarca no meu clã, Calon, ela tem 108 anos, né? Parabéns. E a gente é de um clã mais sedentário. Só que aí, por vários problemas de segurar, né, o cuidado dela, que ela nem precisa, tá? Ela continua assim, esbanjando saúde. Ativa. Como ela ela faz flexão e tudo. Depois eu mostro os vídeos dela. E aí eu fui visitar ela algumas vezes, né? Porque colocaram ela numa instituição porque o marido de uma filha ficou doente, a outra ficou viúva, e aí, assim, com vários problemas no núcleo familiar dela, não no clã, né? Ela acabou indo para uma instituição, né? E interessante porque durante um tempo, né, eu acompanhei de visita, porque eu era do Conselho Regional de Serviço Social, por conta, não sei se vocês acompanharam, no Rio de Janeiro, há muito tempo atrás, teve uma denúncia de uma instituição que vários velhos morreram. E eu, naquela época, eu era da diretoria presidente, né, do Conselho Regional de Serviço Social. E a gente teve várias visitas, né? Evidente que a discussão não era sexualidade, mas eu, com o meu olhar, né, de estudos LGBT, também tacava esse olho, assim, a minha lente, para enxergar isso, né? Ampliar a visão, né? Isso com relação àquela época que eu fiz as visitas. E agora, com relação à minha tia-avó, o que observa que a maioria dos LGBT nas instituições, é isso que eu falei, vou reforçar, ele volta para o armário. Eu ia falar justamente isso. Ele não vive mais o exercício da sexualidade do prazer. Primeiro, porque se ele gostar do parceiro de quarto dele, ou na própria instituição, com as mesmas condições que ele, pode ser que role uma paquera, mas não vai rolar mais nada além disso. Entendeu? Porque tem um limite. Porque senão ele pode perder a vaga, né, Marcos? Vai perder a vaga, exatamente. Vai chamar a família e vai expulsar ele da instituição. Vai perder a vaga. A própria instituição, muitas das vezes, o regimento não permite, né? O regulamento interno não permite. Eu isso agora com a minha tia-avó, porque ela continua na ativa, ela paga os velhinhos, né? E várias vezes ela fala assim, aqui não pode. Né? Ela, como é uma idosa velha, heterossexual, cisgênera, as pessoas vão dizer para ela, calma, dona Olga, vai devagar, né? Vão reproduzir uma norma institucional para ela com certas desculpas. Agora, se pegar um idoso LGBT, uma idosa lésbica, uma idosa meio raro existir, mas uma idosa travesti, a lógica não vai ser essa abordagem. O tratamento não vai ser o mesmo. Não. A visão não é mesmo. O Pitico coloca aqui o seguinte, foi na Clínica Santa Genoveva, né? Isso. Nos anos 90, não foi em 92. Ele coloca o seguinte, a Emily Bento coloca o seguinte, é preciso lutar pela manutenção dos direitos LGBTs, até porque não pode piscar que os direitos de minoria são retirados, né? Foi o que nós colocamos. O Pitico coloca, sugiro o filme, E se Vivêssemos Todos Juntos? Muito interessante, reunião de vários amigos idosos.
um embornal de tipos de personalidades que envelheceram e optaram por estarem juntos. Vale a pena ver. Valeu, Pitico, pela dica. O Paulo César Vieira Lima Jaguaribe coloca o seguinte: seria interessante a doutora Beatriz abordasse a questão do direito de sucessão, né? Nós vamos perguntar ela em seguida, porque também parece que nosso bate-papo acabou de fazer 1 hora, né? Rapidinho, olha como é que o papo flui e rapidinho, tem 1 hora. Parabéns pela iniciativa, excelente live, assunto interessante, pouco discutido, enfim, né? Boa noite a todos, assim, cumprimentar a todos, né? Entraram mais pessoas aqui no bate-papo. Eu queria perguntar agora para a doutora Beatriz, com relação a essa questão de bens, né? De questão patrimonial, de sobrevivência, né? Questão de segurança econômica. A pessoa chegou a uma certa idade, tem lá a sua relação que a família sabe, mas às vezes, igual agora está essa luta, né, do Gugu, por exemplo, né? Não, o Gugu é tal. Foi. O cara desistiu. Então, desistiu, mas assim, tem essa luta toda de provar, de não provar. Eu citei o Gugu porque é uma personalidade pública, né, de renome. Mas a gente sabe que tem um monte de Gugu por aí, que a família, né, muitas das vezes da família lá não aceita que a pessoa, lá, o enlutado, a pessoa que, o viúvo, vamos colocar assim, ou a viúva, né, tenha direito nos bens adquiridos. E muitas das vezes a gente sabe que, de fato, foi até adquirido em conjunto mesmo, né? Então, assim, como que fica isso? Como que hoje a lei, qual é a forma, a lei hoje tem garantido para a pessoa o direito ao patrimônio, direito a participar do plano de saúde, ao patrimônio, direito à herança, direito a... Como é que fala? Imposto de renda. Imposto de renda, pensão. Pode ser. Como que fica isso? Os filhos adotados. Sim. A relação homoafetiva hoje, ela tem os mesmos direitos da relação heterossexual. É muito importante informar que essa comprovação dessa relação hoje, ela se dará pela convivência pública, porque às vezes não tem um documento, às vezes a pessoa não quer ir lá no cartório, onde for, fazer a união estável. Mas a partir do momento que for comprovada essa convivência pública contínua e duradoura, esse parceiro, seja por separação, seja por morte do companheiro, ele vai ter todos os direitos garantidos como numa relação heterossexual. Ela vai ter direito à pensão, ele vai ter direito à divisão dos bens, tudo da mesma forma da relação heterossexual. Não vai haver nenhuma discriminação. Como tudo no direito é prova, né, ele vai ter que um conjunto de provas, de documentos, testemunhal, ele vai dar entrada nesse direito e ele vai dividir de igual para igual com relação aos filhos. E aí é uma série de condições, né? Se os bens foram constituídos na relação, que eles estão juntos, se for uma relação que ele não, a relação do caso de herança, no caso que é uma relação que não se comunica. Então é caso a caso, mas em tese ele tem os mesmos direitos da relação heterossexual. Se ele pleitear junto, vamos colocar, ele entra no INSS pleiteando lá o... Sim, na Previdência Social. Aí o INSS nega, ele tem que recorrer à Justiça Federal. Aí, judicialmente. São 3 itens importantes, né? Gosto de colocar 3 itens importantes na lei do INSS para requerer a pensão. Primeira coisa, a pessoa que faleceu, depois tem que ter contribuído para a Previdência Social. É o primeiro item. O segundo item, ele tem que comprovar essa vida em comum. E a terceira é comprovar a dependência econômica. E também ele comprovar que ele é aquele dependente dentro da legislação previdenciária que coincide com o herdeiro necessário no caso da morte do direito civil. Ele fazendo as comprovações, de fato, ele vai ter o direito garantido. Isso aí não resta dúvida. Né? O direito é o mesmo. E além da Previdência Social, claro, é ter direito à aposentadoria, que é um direito universal, né? Todos que trabalharam, contribuíram, atenderam os requisitos, e têm direito também à aposentadoria. E muito interessante também, que eu gosto de falar, é o auxílio reclusão. Auxílio reclusão, no caso do companheiro ser preso, o segurado ser preso, o companheiro vai ter direito ao auxílio reclusão. Então, esses são os direitos garantidos na Previdência Social. A questão... Se me permite, eu só queria complementar com 2 questões. Isso é interessante, porque assim, o STF
reconhece a união entre pessoas do mesmo gênero, do Sim, mesmo sim. sexo, como família. Isso Sim, mudou a humanidade familiar. muito. Isso Sim, mudou inclusive com direito à adoção, né, Marcos? Só pode com adoção de criança. a tudo. Então, olha só, nos anos 80, em decorrência do HIV/AIDS, né, aí eu volto, porque foi aonde a gente fez muita militância nos anos 80, muitos dos nossos morreram, né, em decorrência do HIV/AIDS. E aí, a família do morto era terrível. Reivindicava os direitos. Ela ia lá e pegava tudo, ainda expulsava o companheiro ou a companheira, entendeu? Da casa cujo que morreu, né? A gente não tinha essa decisão do STF. Eu me lembro, vocês devem conhecer o Jorginho Guinle, um playboy Do Rio de Janeiro. famosíssimo, que estava à bancarrota e o filho dele morreu em decorrência do HIV/AIDS. E era casado com um fotógrafo internacional que também era modelo. O que aconteceu? Entrou na justiça. Assim como o amante, vamos dizer assim, o amante do Gugu entrou na justiça... Isso gera exposição, né, Marco? Do Marco Guinle, entrou na justiça. Quebrar o paradigma, entrar o direito, requerer o direito. Outro caso muito famoso, já que você pegou o Gugu, tá? Aí eu vou dizer outro caso famoso, da Cássia Eller, que tinha um filho, né? Teve um filho com a mulher dela e o pai dela queria pegar o filho, entendeu? E ela também entrou na justiça para poder... É isso aí, tem que reivindicar. Porque tem... Agora, na verdade... só para concluir, agora é diferente. A gente tem uma decisão do STF. Garantindo esses direitos. Não. Então, mas essa garantia vai em decorrência da luta, né, professor Marcos? É a luta. Exatamente. Não existe direito sem luta. Não, tem que se expor, tem que brigar, tem que agir. E ainda mais na sociedade, onde o conservadorismo, alguns preceitos muito fortes, eles são acirrados e são, né, nós estamos vivendo um momento que estão tentando resgatar algumas coisas que, infelizmente, faz mal. Esse é o problema. Né? Porque a gente sabe que a liberdade, ela tem seus limites, mas ela também tem que ter seus respeitos. Né? A gente sabe que liberdade sem respeito não é liberdade. E as pessoas, muitas das vezes, têm tido esse comportamento maluco, né? Já é 1h10 de bate-papo. Tá bom maluco, demais. É tão maluco que o maior representante do Estado diz que usar máscara é coisa de viadinho, né? Não, esse então... A gente ainda ouve isso em pleno 2020. Essa concepção... A gente está falando lá dos anos 80, né, que foram se consolidando enquanto um conjunto de direitos da cidadania LGBT, e a gente ainda ouve isso. Né? Resistência sempre vai haver em tudo, né, professor, né, Cezano? Então, essa resistência sempre vai existir. Vai sempre existir, mas o entendimento que eu tenho, eu acho o seguinte, que tem coisas que, na medida que avança, na medida que se consolida, né, e a gente sabe que não adianta a gente ficar na idade do Império. No Império, o fazendeiro era gay, mas ele se postava como machão, né? Ai da bananeira, né? Ai da bananeira da moita de cana. O cara ia pra moita de cana, né? E aí o parceiro dele, se me ameaçasse, ele matava. Mas, então a gente sabe dessas histórias que isso não é uma coisa de hoje, é uma coisa da humanidade, né? Uma coisa da humanidade. Então a questão é o seguinte, não é concordar ou participar, mas é respeitar e entender o seguinte, que o indivíduo enquanto ser humano, é o que o professor colocou no início da fala dele, né? Que o indivíduo enquanto ser humano, ele tem os seus desejos. Então eu acho que a discussão é maior. Aí a questão da religião, que é uma outra questão muito particular, porque a religião é uma questão muito individual, né? É muito individual. Hein?
Deveria. Mas as pessoas tentam colocar chancela no outro. Então, assim, a gente vive numa sociedade onde eu tenho uma opção religiosa, mas eu não concordo em querer chancelar ninguém baseado em mim. Quem sou eu para falar que o que eu desejo está certo? Entendeu? Então, assim, são pessoas pessoais. Eu acho que a questão pessoal, ela tem limite também. Porque no momento seguinte, que você não consegue relacionar, conviver, admitir a diversidade da sociedade, você não consegue viver, você tem que enfiar numa bolha e sumir. Então, assim, essa diversidade a gente de precisa, todas as formas, de todos os lados. e a gente só consegue sair do ponto onde estamos para poder avançar e melhorar a qualidade de vida social, eu entendo assim, no momento que você consegue colocar todo mundo no barco. Né? O problema do idoso, por exemplo, que eu vejo, o que é? A questão de cuidar do idoso hoje, ela é mais do que para ontem. Porque nós vivemos uma sociedade onde o envelhecimento é muito rápido. Ninguém estava esperando crescente. por isso, né, Cezano? Igual você falou, né? Você pegou a população hoje vivendo muito mais do que as gerações passadas, né? Então, ou seja, hoje a pessoa de 80 anos é ativa, né? Uma vida normal. O Marco acabou de falar que a tia dele de 104 tá lá, 108, está arrebentando. Então, ou seja, o que acontece? A verdade é o seguinte, nós vivemos numa sociedade onde tem muitas pessoas com 90 anos que, na verdade, 30 anos da vida dela, ela viveu nessa fase idosa, ou seja, 50% do que ela viveu ativamente, já está vivendo como idoso. E a gente tem que entender o seguinte, que muitas das vezes você chega perto de pessoas, o professor Renato colocou muito bem, falando de nutrição, e falou, tem pessoas, seguinte, que com 90 não está cometido de nenhuma comorbidade, o cara está bam. E tem um cara de 47 cheio de tomando polifarmacêutico. Cara polifarmácia, com 47 essa longevidade, ela foi constatada através da lei do ex-presidente Michel Temer, dando prioridade às pessoas de 80 anos sobre as de 60. Aí tem a questão da prioridade. A gente vai estar dando prioridade de 90 sobre as de 80, devido a essa evolução da longevidade. Então, mas essa discussão, né, ela não tem fim, né? Os comentários têm que chegar aqui. Então o negócio é o seguinte, o que acontece? Nós temos que, são 1h12, nós vamos ter que encerrar. Mas se fosse no Instagram... Eu tenho que sair. Eu também tenho. Eu vou participar da outra live. Eu vou participar da outra live no Rio de Janeiro. Aí é o seguinte... foi muito boa, a gente agradece a oportunidade, o convite foi muito bom. Então é o seguinte, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Entendeu? Eu que agradeço. É um assunto que nós temos que explorar ele muito, porque, na verdade, entra a questão... Aí o professor colocou, né? Não tinha colocado em linhas, mas ele colocou essa questão racial, a questão social, a questão institucional, a questão de saúde, a questão de acesso à educação, a inclusão, ou seja, é uma diversidade de assuntos, de formas de abordar o idoso LGBT, então, é uma outra, né? Tem essa particularidade também, como todo cidadão, e tem a questão da orientação, né, sexual dele, a forma de como ele se orienta diante da sociedade, que muitas das vezes ela, né, nós acabamos de falar agora essas coisas todas. Então eu queria muito agradecer tanto o professor quanto a doutora, e falar o seguinte, em breve teremos mais, né? Com certeza vamos criar outras oportunidades. Cezano, só um minuto, parabéns pela sua iniciativa nesse mês de julho, né? Ele está fazendo lives aí com temas cada vez mais interessantes. A gente espera ter também contribuído, né? Prestado alguma informação importante. O que não puder ter conseguido responder, você pode depois passar para mim. Responda a cada um que participou. Um prazer, professor Marco, prazer estar presente. E nós estamos à disposição. Isso. Eu quero agradecer muito ao Cezano a oportunidade da gente representar aqui o centro de referência. Sim, isso é muito importante. A identidade dele, né? E que ele é uma referência mesmo. Ele é uma referência. Né? E parte do idoso. Pós-pandemia, a gente pode trabalhar
efetivamente de forma de encontro real presencial. Isso, com certeza. A ideia era promover. Várias lives sobre isso. Isso. A ideia cada live tem um tema novo, né, Cezão? Isso. Se não fosse a pandemia, a ideia era fazer um fórum, um seminário, alguma coisa na cidade, que envolvesse todos esses temas, de repente, um fim de semana, um dia inteiro, alguma coisa nesse sentido. Um dia na semana, né? Debater temas. Um sábado e tal, justamente para promover essa discussão, porque nós sabemos o seguinte, que nós precisamos ter esse olhar, né? Você colocou dessa questão, só para a gente ir caminhando para o final mesmo, essa questão do auxílio reclusão. Nós sabemos o seguinte, que existe uma população idosa carcerária falou a respeito, grande, muito grande, né? Sofrendo, porque ela é tratada dentro do presídio idosa e na generalidade. Então, mais, né, professor? Majoritariamente negra. E negra, nossa, 3, né? 3 vezes. Então, o sistema prisional, ele não está preparado nem para atender a pessoa infratora. Infelizmente, trata muito mal humanamente. Apesar de termos as ditas alas rosas. Aí o que acontece? Eu conversando com uma pessoa que criou essa ala rosa, a ideia dele não era ala rosa. Não é um nome pejorativo. Não, mas a ideia não era essa. A ideia é a seguinte, eu conversei com uma pessoa que foi diretor do presídio quando surgiu o seguinte, nós temos que ter um olhar de tirar das celas comuns, dos meninos de 30, 20 e tal, os idosos, tem muitos idosos. E eles estão ficando muito doentes, aquela coisa toda. Aí criou-se uma cela para colocar os idosos, entendeu? A ideia era tirar e colocar regular a idade para poder ter um tratamento diferenciado, em virtude de questão de saúde, uma série de coisas. Aí ele falou o seguinte... Nem todo mundo tem a sorte do Queiroz, né? Tá vendo só? A mulher do Queiroz é pior, foragida, ela ganha liberdade foragida agora. É só Brasil, né? Aí, então é o seguinte, ou ficar igual o Queiroz, né? Tomando churrasquinho e fora e tal. Então, o que acontece? Ele falou o seguinte, aí uma das discussões que rolou e tal, era uma resistência. Aí eles pegaram a cela que era para a pessoa idosa e foram lá, fizeram um cata na cadeia, entendeu? Não vou falar lugar, não vou falar nada, mas fizeram uma limpa e pegaram os LGBT lá dentro, lá, o pessoal que estava preso, né? Os gays, pessoal lá, colocaram tudo numa cela só. Aí é o seguinte, começou a ter problema de ordem de convivência, entendeu? Aí o troço virou cela rosa, mas não era cela rosa, não era para ser cela rosa. Era para ser uma cela para atender pessoas que tinham... Isso já é uma política nacional no sistema, né, penitenciário, e Minas é que protagonizou. Então, eu não conheço, eu te confesso que eu não sei detalhes. Então, assim, é um tema que eu quero trazer. Eu sei que existe muito preconceito. São vários nichos que precisam dessa proteção, desse amparo, né? São vários nichos, na penitenciária, na saúde, no acolhimento social. Porque, na verdade, é o seguinte, a rotulação que existe sobre a pessoa carcerária, a gente sabe qual é. Então, quando você vai tratar de direito, aí é o seguinte, as pessoas acham que não tem direito. Então, quando é idoso, aí piora. Então, assim, é um tema que eu quero trazer. O famoso triplo estigma. É isso aí. Triplo estigma. Todo lugar institucionalizado vai trabalhar com triplo estigma, né? No caso do idoso, LGBT e preso. E preso. Então, assim... Nesse caso, né? E aí, quase estigma pela questão racial. Né? Então, assim, aí vai. Que aí é o seguinte, é justamente isso, é mostrar, a ideia da série de Idosos em Foco é mostrar o seguinte, que existe o idoso, mas o idoso, ele é um ser que ele está inserido na sociedade, nos seus diversos aspectos, entendeu? Ele não é só descartável, porque ele não ser descartável. Porque nós temos a ideia que nós temos no nosso seio social é o seguinte, que o idoso é aquele camarada que faz xixi pelas pernas baixas e anda de bengala, ou está acamado, né? Infelizmente existe isso. Isso é tão... que eu estava falando... Cruel, né? Isso é cruel. A imagem negativa do idoso, que até a marca,
né, para assento preferencial de idoso, É o velho da É com bengala. bengala. de imagem. Agora a orientação agora é tirar aquele negócio da pessoa e colocar os 60 a mais. Para poder justamente quebrar essas limitações. Paradigma, né? Porque na verdade é o seguinte, hoje mesmo eu tive conversando com uma pessoa que tem uma deficiência, ela se tornou pessoa portadora de deficiência, porque quando na infância teve, como é que chama? Paralisia infantil, né? O cara é uma pilha, entendeu? Só que ele ficou com limitação nas pernas por causa da paralisia. Então, assim, a gente tem essas coisas, né? Essa concepção errada da relação social. Não sei se você conhece, mas em Minas Gerais nós temos uma mulher trans cadeirante. Ah, é? Não, chama Leandrinha Duarte. Nós ficamos numa mesa junto lá na Paraíba, no congresso. Eu não a conhecia, também não era de Juiz de Fora. Agora eu estou aqui, mas quando eu conheci que ela falou que ela era mineira, né? E eu fiquei impressionado. E ela falou assim, não, ela veio até candidata a deputada estadual aqui em Minas Gerais, ano 18, né? Isso, 18, ela veio candidata a deputada estadual. Ela é do interior de Minas, ela é uma mulher trans e cadeirante, com deficiência. Então assim, nós somos potentes, nós temos sexo, nós temos sexualidade, nós temos desejo. Aqueles que tem que afirmar. Existe uma fala da Lélia Gonzalez, uma negra socióloga que já morreu, mas uma grande militante do movimento negro unificado a partir dos anos 70, que ela vai para uma reunião cheia de branco, e os brancos estão estudando os negros, né? Porque hoje os negros estudam eles. Né? Uhum. O racismo é do branco, o racismo não é do negro. E aí, nessa conversa, ela vai e fala assim, agora o lixo vai falar, porque tudo que é descartável vai para o lixo, seja negro, LGBT, idoso, deficiente, essa lógica do perfeito, do normal, do padrão, seja ele como ele se organiza. Qual for. Então, o lixo vai falar. Então, é nesse momento que a gente tem que abrir a boca para o lixo falar. Entendeu? Porque tem descartável para o dominante. Não nós somos objetos da dominação, da exploração, entendeu? E a gente tem que falar. Isso que o idoso, o LGBT, o negro, a mulher, entendeu? Os ditos o índio, o indígena, né? E assim vai, né? Então, eu geralmente termino a live justamente falando isso, né? Que o idoso, apesar de viver numa sociedade onde o descartado está sendo cada vez mais, né? Toma-se leite de caixinha para não ter que ferver o leite de saquinho. O idoso ele é visto assim, né? Como alguém que já não serve. E na verdade nós sabemos que o idoso hoje é base de sustentação para muitas famílias, para muitos grupos sociais, para muitas coisas, e não está descartado. Né? Eu queria, né, vamos caminhando mesmo para o final de fato, e agradecer e dizer o seguinte, né, na fala agora de despedir de vocês, né, no momento de fechamento, eu queria que vocês colocassem um pensamento sobre o seguinte: Juiz de Fora, cidade amiga do idoso. Como que vocês veem Juiz de Fora, cidade amiga do idoso? Eu posso falar? Pode falar. Eu acho que é com políticas públicas de inclusão, principalmente na área da saúde, né? Eu penso no centro de acolhimento e apoio dessa população, né, igual nós estamos falando, a valorização e respeito, afinal nós temos que exercer empatia, né, se colocar no lugar do outro. E aí fazer jus a essa cidade amiga do idoso, LGBTQ+, e todas aí dentro dessas diferenças que a gente está falando. Né? É o respeito, é a dignidade da pessoa humana. Né? Beleza. Pelo mesmo sentido, eu acho que tem duas questões para garantir uma cidade amiga do idoso: democracia e cidadania, que sem isso nem idoso existe. Nada, nem é pessoa humana, né? Então, mais uma vez, quero muito agradecer de coração a todos vocês que ficaram aqui agora conosco, participando. Obrigada. Abração para todos vocês aí. Tá? Muito obrigado e até a próxima. Segunda-feira. Eu agradeço. Um grande abraço. Beleza. Segunda-feira,
ILPI e a sua importância social, com o senhor Antônio, presidente do Abrigo Santa Helena, e com a Lindiane Chabel, assistente social, e ela é representante do Fórum de LPI Juiz de Fora. Ok? 19 horas. Parabéns, Cezano, pela atitude. Prazer, Marco. Tudo de bom para você. Um grande abraço a todos. Tchau. Igualmente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.